A Torre de Marfim nos estudos organizacionais, um caso empírico de autogestão numa universidade pública. Esse artigo é de autoria de Railaine dos Santos Ferreira, graduando em Administração pela Universidade Federal do Oeste da Bahia, e Fabrício Santos Moreira, doutorando em Administração pela Universidade Federal da Bahia. Percebe-se que há uma escassez de estudos empíricos orientados pela matriz dos estudos críticos em estudos organizacionais. Considerando a metáfora da Torre de Marfim, observando a relação entre teoria e prática, nossa proposta foi de que a experiência de construção e investigação do processo organizacional sob o ponto de vista dos estudos críticos pode contribuir para esse debate. O processo organizativo construído e investigado é o projeto de extensão Conheça a UFOB. O projeto ocorreu nos anos de 2018 e 2019 na Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, e foi baseado na proposta de Trachtenberg acerca da autogestão no ensino. O objetivo do projeto é apresentar a universidade para a comunidade, principalmente estudantes do ensino médio da rede pública de ensino. Além desse grupo, apresentamos para estudantes do ensino fundamental, comunidades quilombolas e até mesmo os trabalhadores terceirizados da universidade. Durante a visita, é apresentada a estrutura e as formas de ingresso, e nesse caso, a principal forma de entrada que é o Enem e o SISU. Além disso, todos os visitantes têm um dia de universitário tendo conhecimento, tirando dúvidas sobre os cursos. Toda a ação é conduzida por um grupo de monitores voluntários e também com voluntários, docentes e técnicos, com ênfase para o protagonismo discente. Quanto à problemática, quais os obstáculos decorrentes do uso da proposta teórica de Trachtenberg acerca da autogestão como princípio organizativo do projeto de extensão Conheça a UFOB? O objetivo desse trabalho é debater o dilema da Torre de Marfim a partir da experiência organizativa do projeto de extensão Conheça a UFOB. Quanto aos pontos, a Torre de Marfim nos estudos críticos e praxis e autogestão no ensino, utilizamos esses principais autores como referencial teórico desse trabalho. Considerando o debate de Trachtenberg acerca das categorias de análise, apresentamos a autogestão, definição temática, trabalho manual e intelectual, relação docente-discente e sistema de avaliação e recompensa. Quanto à metodologia, esse trabalho é um estudo de caso qualitativo empírico e trata-se de uma pesquisação, sendo os participantes que vivenciam o problema protagonistas da ação. Inclusive, os dois autores desse artigo são participantes do projeto Conheça a UFOB. Os dados da pesquisa partiram do projeto de extensão Conheça a UFOB e todos os participantes, monitores, docentes e técnicos estão cientes e de acordo com a divulgação dos dados a seguir. Aqui eu apresentarei alguns dados do projeto. Nesse primeiro quadro, eu trago um quantitativo da equipe do projeto, e aqui eu chamo a atenção para o número de monitores, partindo de 10 na primeira edição para 80 monitores até a terceira edição. Nesse segundo quadro, eu trago um quantitativo de participantes por categoria, e aqui observa-se os visitantes de estudantes da escola pública, privada, comunidade quilombola e os trabalhadores terceirizados. E nesse terceiro e último quadro, eu trago um total de visitantes. Então, no intervalo de outubro de 2018 a outubro de 2019, o projeto Conheça a UFOB teve um total de 2.684 pessoas visitantes. Análises de resultados. Quanto à autogestão e auto-organização, todas as decisões foram tomadas coletivamente, em todo o período que antecedeu, que ocorreu e em um momento de avaliação do projeto. O projeto Conheça a UFOB, ele é planejado ao longo do semestre letivo e ele é executado no período de férias. E esse momento de avaliação é importante para toda a equipe, porque juntos nós pontuamos os pontos fortes, os pontos de melhoria, para planejar novamente uma segunda, a edição a seguir. Houve uma alteração radical da divisão hierárquica de poder, uma vez que todos os participantes tinham o mesmo poder de voto, tinham o mesmo poder de decisão. Toda ação ela é voluntária,
de todos os participantes. E aqui, novamente, eu destaco para a ação voluntária dos monitores, que é aqueles que têm legitimidade de fala, uma vez que a gente propõe no nosso projeto uma fala de estudante para estudante. Isso também é quanto à natureza da ação. O projeto Conheça a UFOB defende o acesso à educação superior gratuita e de qualidade para todos. Então, ter uma universidade federal na nossa região e a comunidade não ter conhecimento é algo grave. Então, nós propomos para a comunidade que eles conheçam a universidade, que eles de fato conheçam a estrutura, todos os cursos e as formas de ingresso e, é claro, que sejam futuros colegas universitários. A resistência foi um fator de obstáculo. Então, o que impede a plena realização de uma autogestão educacional protagonizada por estudantes monitores são as hierarquias organizacionais e, portanto, as relações de poder. Quando as ações dos monitores elas são limitadas porque departamento, porque órgãos ou outras pessoas impõem a presença de coordenação, a presença de professores para que determinada ação seja realizada, isso impede uma plena realização de autogestão educacional protagonizada por estudantes. Considerações finais. Ao considerar o dilema da Torre de Marfim no campo dos estudos críticos sobre a ótica da praxis, a conclusão a partir da experiência do projeto Conheça a UFOB é que a dificuldade de realizar estudos empíricos no campo dos estudos críticos não se deve à dificuldade teórica e nem metodológica. É claro que nós estamos cientes que o limite está fora do alcance da proposta científica, porque nós estamos falando de uma mudança de um pensamento da sociedade. Quanto à proposta teórica autogestionária de educação em Trachtenberg, no que esteve sob o ponto de controle da equipe do projeto, ela foi implementada no processo organizativo. Então, nesse sentido, propõe-se o seguinte: assumindo que a metáfora da Torre de Marfim é um falso dilema e que o caminho dos estudos críticos ele deve pautar-se pela praxis, que as agendas de pesquisa, sejam elas teóricas ou empíricas, investiguem e se engajem com a praxis, particularmente nos obstáculos e estratégias de enfrentamento. Obrigada.